Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então explicar e falar hoje as partes finais sobre a arquitetura desse microcontrolador do PIC16F877 e vamos também falar um pouco sobre interrupções e passar alguns exercícios para vocês trabalharem, certo? É a parte final dessa explicação, desse rápido estudo sobre Assembly e microcontroladores PIC, ok? Muito bem. Então, seguindo a sequência dos slides, nós entramos agora em interrupções. Tá? Interrupções é um assunto muito importante, nós vamos tratar também lá na linguagem C, quando nós começarmos a estudar isso, mas eu vou adiantar algumas coisas aqui, certo? Então, primeiro, uma interrupção, o que é? Uma interrupção é eu estar executando um programa no loop infinito normal e, de repente, algum periférico, observem bem, algum periférico, interno ou externo ao processador, ele para o processamento principal e chama uma subrotina que vai tratar questões relacionadas a esse periférico. Por exemplo, estou executando um programa principal, um loop infinito, e de repente eu aperto no botão. Então esse botão é um periférico externo. Então é uma situação especial. Então nesse momento o meu botão, o meu periférico chama uma interrupção que para o processamento principal e então eu tenho rotinas especiais que vão tratar essa chamada de interrupção, certo? Então isso é uma interrupção e nesse nosso microcontrolador, como na maioria dos microprocessadores, ele tem algumas fontes de interrupção, ou seja, alguns periféricos que podem chamar essa interrupção. Eu tenho, por exemplo, o timer 0, timer 1 e timer 2, que podem chamar interrupção no final de contagem. Nós temos uma interrupção que pode ser chamada por um pino externo, que é o que nós vamos fazer já no próximo exercício aí, que é o pino RB0, ou seja, o pino B0 do porte B, certo? Então, quando eu mudar o nível lógico dele, desde que eu tenha configurado essa interrupção, eu mudo o nível lógico dele, ele chama a interrupção. Ele para o processamento e vai executar uma subrotina específica, certo? Isso é a ideia de um exercício que vai vir mais à frente. Tem interrupção por mudança de estado, interrupção do conversor AD, do fim de escrita em EPROM e assim por diante. Várias fontes de interrupções, certo? Interrupção é um recurso fantástico para microprocessador de maneira geral, dá uma certa flexibilidade, dá o poder de ter respostas em tempo real, de tratar situações do mundo de sistemas embarcados com maior prioridade e diversas vantagens que a gente vai conversar ao longo da disciplina. Bem, nesse nosso microcontrolador específico, o 16F877, ele tem várias aqui fontes de interrupções, como eu já estava comentando. O que acontece? Para que uma interrupção aconteça, eu preciso habilitar essa interrupção no software. Eu preciso, no software, na minha programação, dizer para o microcontrolador que pode ser chamada uma interrupção por um pino em mudança de estado de um pino externo. Eu tenho que dizer que pode acontecer uma interrupção por final de conversão de um conversor analógico para digital e assim por diante. Se eu não habilitar essas interrupções, eu posso mudar os periféricos internos e externos que nunca vai acontecer a interrupção, certo? Então esse diagrama foi desenhado para facilitar o nosso entendimento de quais bits internos da memória interna eu preciso ativar para que as interrupções que eu quero fiquem habilitadas ou não fiquem habilitadas. Então é uma espécie de um diagrama de circuito elétrico residencial, sabe esses circuitos elétricos residenciais que tu tem, por exemplo, um disjuntor geral na tua casa, lá no poste, que desliga, se eu abrir ele, como está aqui, ó, desligaria toda a energia da casa. Mas se eu tiver ele fechado, eu posso ter um disjuntor só da cozinha, só da sala, só do quarto. Eu ainda posso ter um disjuntor só do quarto, que tem outros disjuntores, um só das lâmpadas, um só das tomadas. Está entendendo? Isso dá uma ideia de uma hierarquia de habilitações das interrupções. Tá? Então não é que existem essas chaves dentro do microcontrolador, não existe isso.
O que existe é que cada chavezinha dessa é um bit numa célula de memória RAM. Existe lá um registrador de 8 bits e um desses 8 bits é um bitzinho desse aqui, que recebe o nome especial do fabricante, certo? Então, por exemplo, se eu quiser deixar habilitada a interrupção do pino RB0, essa interrupção de mudança de nível lógico no pino, quando eu mudar o nível lógico para o processamento e trata essa interrupção, para que ela aconteça, além da mudança física no pino, eu preciso deixar esse bit em 1 e eu preciso deixar esse bit em 1. Essa analogia de um circuito elétrico, porque daí se aqui está fechado, o sinal elétrico viria, como aqui está fechado, ele viria para cá. Ou seja, eu estaria habilitando a interrupção externa do pino RB0. Tá? Novamente, para habilitar essa interrupção do pino RB0 externo, eu preciso deixar esse bit em 1 e esse bit em 1. Esse bit G e E vem de Global Interrupt Enable, habilitar a interrupção global. Então, a chave geral habilita todas ou desabilita todas. Esse aqui o que é? É o INT-E, interrupção externa. Então, o próprio nome que eles deram ao bit já diz o que ele faz, né? Então, ele habilita a interrupção externa, mas só ele não resolve, eu tenho que ter o geral também. Esses dois, certo? Entenderam a analogia do circuito elétrico, então? Essa é a ideia. Então, por exemplo, se eu perguntasse, quais bits eu preciso habilitar para que possa acontecer uma interrupção pelo conversor analógico para digital? Quais bits vocês teriam que colocar em 1? Então, olha só, aqui está o meu conversor AD. Eu tenho que colocar esse bit, teria que colocar esse bit aqui, eu teria que colocar esse bit aqui e teria que colocar esse bit aqui. Analogicamente, né? Então essa simbologia mostraria que a corrente elétrica viria por aqui e viria para cá. Então estaria habilitado para que no final de uma conversão AD acontecesse uma interrupção, certo? Então essa é a analogia. No exercício que nós vamos fazer aí na frente, vocês vão precisar ativar esse bit e esse bit para que a interrupção externa possa acontecer. Lembrem bem, não é que ela vai acontecer, que ela possa acontecer. Após esses bits estarem habilitados, quando ela vai acontecer? Nesse caso aqui, quando houver mudança do nível lógico lá de um pino, de 0 para 1 ou de 1 para 0. Ok? Muito bem. Então, isso são interrupções. Esse aqui é só um slide mostrando aquele arquivo source, que tem um vídeo explicando todo o funcionamento dele. Assistam o vídeo, se é que vocês não assistiram ainda, assistam, senão vocês não vão conseguir fazer nenhum exercício, tá? Bem, com isso nós já podemos fazer o exercício 2, gente. Olha só. Então, o exercício 2, vocês vão continuar o exercício 1, aquele que eu expliquei no outro vídeo, certo? Só que agora vocês vão fazer um acréscimo. Vocês vão trabalhar com a ideia das interrupções que eu acabei de explicar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão botar mais um botão, certo? Sendo que quando eu pressionar um botão, se eu estiver piscando o LED vai parar de piscar. E quando eu soltar o botão, ele volta a piscar lá em aproximadamente a cada 1 segundo. 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. Aproximadamente, certo? Então, essa é a ideia. O exercício número 1, ele tinha um botão, que quando eu deixasse o botão apertado, o LED piscava, certo? Quando eu soltasse o botão, ele parava de piscar. A ideia agora é que eu aperto nesse botão de piscar e ele está piscando. Mas, por algum motivo, um botão especial, esse de interrupção, se ele for apertado, ele só trava, para de piscar, e se eu soltar, ele volta a piscar, certo? Só que nesse caso tem que ser utilizando interrupções, que é o que daí muda algumas coisas, certo? Primeira coisa que muda o que é? Nós precisamos habilitar, ativar, deixar em 1 esse bit e esse bit, certo? Deixando esses dois bits em 1, significa então que essa interrupção já pode acontecer. Certo? Quando é que ela vai acontecer? Quando fisicamente eu botar um hardware lá que mude o nível lógico desse pino. Certo? Só que daí, se eu fizer isso, interrompe o processamento principal. Interrompe. Só que o que acontece? Precisa tratar essa interrupção. Então, eu tenho que colocar o tratamento da interrupção. Bem, gente, para isso, vocês precisam ver a explicação desse programa aqui, que é o fonte.
certo? Então, como é que eu trato e configuro as interrupções? Primeiro vamos aqui, ó, no início do programa. No início do programa eu tenho toda essa parte antes do loop infinito, até aqui, ó, toda essa parte, que é a parte de inicialização, é a parte de configuração. Então é aqui que eu configuro aqueles bits, certo? Os bits para habilitar a interrupção. Onde é que eu configuro? É aqui, com esses dois comandos aqui, ó. Eu habilito aqueles bits mudando esse registrador interno, controle das interrupções, certo? Então, nesse exemplo, eu estou colocando em hexadecimal o número 90. Se eu pegar o 90 e converter para binário, vai dar isso aqui, 9 e 0, concorda? Então, nesse registrador intcom, eu estou colocando essa configuração. O que ele vai fazer? O que será que vai acontecer? Não sei. Vamos ver o que é que o intcom tem. Então, o que é que a gente faz? Vamos lá no Moodle. No Moodle, gente, eu coloquei o datasheet desse microcontrolador. Está aqui, ó, do PIC16F877A. Então, vou abrir o datasheet dele e vou procurar por aquele registrador intcom. Certo? Então, vamos lá, Ctrl F, intcom. Aqui. Está aqui. Achei onde eu quero. Ó, aqui ele está dizendo que tem um resumo, né, dos registradores que tem função especial. Então, esse intcom é um registrador que tem uma função especial. Ele está fisicamente na memória no endereço 8B, certo? E ele é formado por 8 bits. Quem são os 8 bits? Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está ali os 8 bits. Desses 8 bits, vamos ver se a gente identifica algum. Aqui, o GIE. Lembra do GIE? Global Interrupt Enable? Esse cara aqui, ó. Global Interrupt Enable. Tem o int e também? Vamos ver. Ó, esse cara e tá aqui o int e. Então, se eu quiser que a interrupção externa aconteça, esse cara tem que estar em 1, esse cara tem que estar em 1 e os outros não me interessam nesse momento, certo? De preferencialmente deixa em 0. Então, eu tenho 1, vou deixar em 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Olha, o que eu fiz no programa, gente? Eu deixei 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ou seja, esse cara é o Global Interrupt Enable, aquele GIE, e esse aqui é o bit int e. Então, colocando 0,90 dentro desse cara, que é exatamente o que esses dois comandos fazem, é isso, colocar uma constante, um número dentro do registrador, eu estou não desabilitando todas as interrupções. Eu poderia estar desabilitando. Como eu coloquei 0,90, eu estou habilitando a interrupção do pino RB0. Entenderam? É isso que eu estou fazendo. Colocando aquele número ali. Se eu quisesse desabilitar todas as interrupções, botava tudo em 0 aqui, ó. Pronto, desabilitei todas as interrupções. Mas como eu quero habilitar a interrupção, justamente isso, então eu coloco 9,0. Entenderam? Então essa é a ideia. Ó, eu tenho um registrador chamado intcom, que ele está dentro de uma posição de memória, então o fabricante dá esse nome para ele, e cada bit dele, do mais significativo até o menos significativo, o fabricante também dá nomes para ajudar a gente. E o que nos interessa agora é esse bit e esse bit aqui, certo? Então tá ali os nomes dele. Certinho? Deixa eu falar mais uma outra coisa. Eu esqueci de falar de uma coisa. Ó, aqui vocês estão vendo que tem várias bandeirinhas. Ó, cada interrupção tem uma bandeirinha dessa. Essa bandeirinha também é um bit. Ó, esse caso é o int f. F vem de flag. Flag em inglês é bandeira, um sinalizador. Então tem um bit sinalizador que cada vez que eu acionar a interrupção, esse bit automaticamente vai para 1. Isso é processamento interno, eu não controlo isso. Então se a interrupção estiver habilitada e eu chamar através desse pino, esse bit vai para 1. Isso é interessante para nós, porque eu posso testar esses bits todos aqui, ó, e verificar qual deles está em 1. Se um deles estiver em 1, é porque a interrupção foi chamada. Entenderam?
Essa é a ideia. Muito bem, e onde é que está esse bit? De novo, no int com controle da interrupção, eu tenho um bit aqui, que é o intf, que é o flag da interrupção do pino RB0, essa que a gente quer testar. Então, se eu testar esse bit aqui, se ele está em 1 ou está em 0, eu vou saber se a interrupção do pino RB0 for chamada ou não. Certo? Essa é a ideia. Muito bem. Então, vamos de novo aqui no programa. Então, de novo, o que é que nós queremos? Nós queremos fazer um exercício, que é esse exercício aqui, que eu tenho que utilizar a interrupção, então, para fazer o LED parar de piscar quando ela for acionada. Nós queremos fazer isso. Para acontecer uma interrupção, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir nessa parte aqui de configurações desse template de programa, e eu tenho que mudar, se for o caso, o valor a ser gravado dentro desse registrador. Colocando 90, eu já sei que eu estou habilitando a interrupção que eu quero. Certo? Então, a primeira coisa é essa. Habilitei para que a interrupção possa acontecer. Será que ela vai acontecer? Não sei. Depende se eu mudar o nível lógico do pino no meu caso. Nesse caso, eu tenho que fazer no meu hardware também a inclusão da parte referente ao hardware, né? Observe que o pino RB0 ele tem o /int ali, ó. Justamente o fabricante já está te dizendo que tu pode usar esse pino 33 como o bit 0 do registrador B, ou seja, um I/O digital, ou também ele pode ser uma entrada de interrupção. Então, o que acontece? Se tu quer usar ele como entrada de interrupção, meu amigo, basta tu fazer no hardware isso aqui. Pronto. Tá? Então agora, ó, quando eu não apertar no botão, esse pino vai estar em nível lógico alto, porque aqui é um resistor de pull-up. Está forçando esse pino para nível lógico alto. Quando eu apertar no botão, a corrente procura o caminho mais fácil e vai ter 0, porque ele aterra aqui. Então eu tenho 0. Ou seja, a parte física, isso é o meu periférico criado agora. Quando eu apertar aqui, ele vai chamar a interrupção. Quando eu soltar, ele libera a interrupção. Essa é a ideia. Tá? Então, fisicamente, é isso que a gente precisa fazer. Só acrescentar esse hardware aqui no pino RB0. E nesse caso, tem que ser nesse pino, porque o fabricante é que está dizendo, não sou eu. Ok? Muito bem. Então, já fizemos duas coisas. Já configuramos para que a interrupção possa acontecer e já colocamos o hardware para chamar a interrupção. Beleza? Só que falta fazer o tratamento da interrupção. Então, nós temos que criar uma subrotina que trata a interrupção. Que o que vai acontecer, ó, que é o loop principal, certo? O que vai acontecer é que o programa vai estar executando aqui o que tu quiser. Quando eu chamar a interrupção, independente de onde que ele está, ele vai parar e vai saltar para onde eu escrever esse tratamento da interrupção. Isso é automático, tá, gente? Não tem comando cal como aqui, ó. Comando cal, ele executa essa linha. Quando cair aqui, e sempre que cair aqui, ele vai tratar uma interrupção. Desculpa, vai tratar a subrotina. A interrupção não tem comando cal. Quem chama o tratamento da interrupção é um periférico interno ou externo. Entendido? Muito bem. Então vamos criar a subrotina que trata a interrupção. Então ela já está pronta aqui para nós. Ó, ela começa aqui. E ela é tudo isso aqui, ó. Até aqui. Tudo isso aqui é o tratamento da interrupção. Tá? Eu chamo de vetor de interrupção do microcontrolador. É aqui que ela começa. Isso é o template, gente. Vai ser sempre assim. Só vai mudar a parte que te interessa. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer no tratamento da interrupção é colocar isso aqui, ó, um org 0x04. O que acontece? Nesse microcontrolador, a interrupção é do tipo não vetorada. Então, eu não tenho um vetor, um endereço específico para cada fonte de interrupção. Certo? Então, se a interrupção é chamada do pino RB0 ou se ela é chamada do conversor AD, não interessa. Sempre vai cair no endereço 04 da memória de programa. Lembra lá da explicação do outro vídeo, que os primeiros comandos era saltar esse endereço e tal? Por isso que eu estou explicando a interrupção agora aqui. Então, sempre para tratar a interrupção, eu tenho que botar aqui. Que acontecendo a interrupção, o meu registrador, contador do programa, vai apontar para o que está nesse endereço 04. E o que tem que estar aqui é o tratamento da interrupção. Vamos chamar a subrotina que vai tratar a interrupção.
Então, gente, primeira coisa que a gente faz no tratamento da interrupção é um salvar contexto, ou seja, fazer backup daqueles registradores internos que podem ter valores importantes, que eu não quero perder. Eu não sei em que momento vai ser chamada a interrupção. Então, de repente, o meu programa vai levar em consideração o valor desse cara aqui, ó, um desses caras, né? Um desses registradores. Então, para não perder o valor dele, eu salvo o contexto aqui e antes de retornar do tratamento da interrupção, eu recupero esses valores para eles. Tá certo? Então, eu crio tudo temp, ó, tudo em variável temporária. Eu gravo o valor desses registradores que são importantes e depois eu recupero esse valor quando eu estou saindo da interrupção e voltando para o programa principal. Então, tudo isso é salva contexto. Até aqui, ó, salva contexto. Pronto. Em seguida, no tratamento da interrupção, o que eu preciso fazer é testar qual interrupção que foi acionada, qual periférico que chamou a interrupção. Porque, como eu disse, é uma interrupção que não é vetorada. Então, eu não sei quem chamou. Eu sei que alguém chamou porque caiu no endereço 04. Mas quem chamou a interrupção? Então, eu preciso testar as bandeirinhas, certo? Se eu estiver trabalhando com todas aquelas interrupções que existem no microcontrolador, eu teria que testar todas as bandeirinhas. Como nesse caso eu só habilitei a interrupção do pin RB0, eu sei que só vai ser ela que vai poder chamar. Então, eu só quero ter certeza que é ela que está chamando. Ou vai que tem duas, ou que tem três. Se tiver 3 fontes de interrupções programadas ou habilitadas, então é dessa maneira que a gente testa. Deixei já o modelo aqui para vocês testarem. Então, o que eu faço? Eu testo esse bit aqui, ó, aquele flag da bandeirinha. Esse cara aqui, ó. Estou testando essa bandeirinha aqui, ó. Se a interrupção aconteceu, ela foi para 1. É isso que eu estou testando. Só para garantir. Aconteceu a interrupção, essa bandeirinha está em 1, ela está em 1. Se ela está em 1, eu pulo esse próximo comando. Ou seja, pulando esse próximo comando, eu posso tratar a interrupção. Se não foi ela, ou é outra, ou acabou a interrupção. Aí eu dou um goto sai da interrupção. Então, é só para deixar o modelo pronto para vocês aqui. Tá? Se não foi nenhuma interrupção, ou sei lá, se não tivesse várias e não foi essa daqui, ele iria para o sai interrupção, aqui, ó, sai interrupção, e recuperaria o contexto. Tá? Ou seja, recarregaria aqueles valores armazenados no início e depois executaria esse comando que é o retorno da interrupção e volta para o programa principal, para o loop principal. Tá? Beleza? Mas no exercício que vocês têm que fazer, o que é que precisa? Precisa tratar a interrupção. Então, essa interrupção, na verdade, vai ter acontecido, esse flag vai estar em 1 e ele vai pular esse comando. Então, é aqui, ó, que vocês vão escrever em assembly o que vocês quiserem, vão tratar a interrupção. Por isso que eu coloquei esse comentário, ó, tratamento da interrupção de mudança de estado do porte B. Então é aqui que tu vai escrever o teu tratamento da interrupção, certo? Desliga o LED nesse caso, né? Desliga o LED e fica verificando se o cara continuou com o botão da interrupção apertado. Quando ele soltar o botão da interrupção, puf, acaba o tratamento da interrupção. Essa é a lógica que vocês têm que fazer aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Para configurar uma interrupção, nós precisamos fazer o que mesmo? Mais uma vez, preciso vir aqui e configurar esse registrador intcom. O que mais precisa? Fazer o hardware quando o hardware é externo. Se ele for interno, é só programar ele, no caso. No nosso caso, tem que construir esse hardware externo no pino 33, esse cara aqui. Feito isso, o que é que precisa fazer mais? Fazer a subrotina que trata a interrupção. Cadê a subrotina que trata a interrupção? Está aqui o template dela. Só copiar e colar. Onde é que eu mudo, professor? Aqui, tu apaga isso aqui, ou escreve aqui em cima, aqui tu vai escrever o teu código. Só isso. Feito isso, é rodar o programa e sucesso garantido. Tranquilo? Muito bem. Então, gente, esse é o exercício que vocês precisam fazer, tem que fazer, aproveita essa oportunidade de programar um Program Assembly, tá bom? Com isso, nós temos mais um exercício. Esse exercício é um pouco mais prático, da ideia assim, já um pouco mais de sistema embarcado mesmo, tá? Então, eu achei essas figurinhas aí para tentar ajudar o entendimento, já que fica mais difícil eu desenhar no quadro agora e vocês verem. Então, achei umas figurinhas aqui. Vamos lá.
Qual a ideia? A ideia é que a gente tem uma prensa aqui, essa máquina é uma prensa. Aqui nós temos um pistão pneumático, certo? Que quando ele é acionado, ele tem aqui uma chapa, ele baixa essa chapa, pressiona alguma coisa e depois volta para cima. Tá? Então tem dois botões aqui e aqui, onde uma pessoa teria que apertar com as mãos. Como ela vai ter que usar as duas mãos, e somente quando a pessoa apertar nos dois botões, aí a prensa desce. Por que tem dois botões e por que as pessoas têm que apertar assim, dessa forma? Porque é garantido que o camarada não vai deixar a mão aqui embaixo. Pelo incrível que pareça, é bem assim que funciona mesmo. Tá? Se tivesse um botão só, o camarada ia fazer o quê? Ele iria apertar num único botão e por nada ainda ia prender a mão aqui e ia machucar. Então ele precisa apertar nos dois botões simultaneamente para que esse pistão seja acionado e a prensa seja executada. Seja feita, faz a função dela, que é abaixar. Um pistão, o que é um pistão pneumático? Né? Muitos de vocês podem não conhecer. Então eu botei essa figurinha aqui para vocês entenderem melhor. A mão de um sujeito, para ter ideia do tamanho. Claro que existem vários tamanhos de pistões, mas o princípio de funcionamento é bem semelhante. Então eu tenho uma entrada de ar atrás e uma entrada de ar na frente. Então, quando o ar entrar por aqui, ele tem um êmbolo no meio, então o ar empurra aquela parte ali da frente pequenininha, que é um êmbolo, né? E esse pistão vai para frente, avança, empurrando alguma coisa. Nesse caso, ele empurra essa chapa aqui, ó, e essa chapa desce. Por outro lado, quando eu acionar esse outro lado do pistão, então o ar pressurizado vai pressionar para trás o êmbolo e ele que estava avançado, ele é recolhido. Nesse exemplo aqui, levantaria, abriria o que foi prensado que estaria aqui no meio, certo? Essa é a ideia. Então, nesses exercícios, o que tu vai fazer? Tu vai colocar dois botões, ligado lá no hardware, os dois botões no port B em qualquer lugar, naquela mesma configuração que já tem nos outros exemplos. E quando eu apertar simultaneamente os dois botões, lá no Proteus na simulação tu vai fazer isso, aperta nos dois botões simultaneamente, então o pistão vai descer e vai ficar lá embaixo por mais ou menos uns 2 segundos. Então tu vai chamar uma subrotina de delay, de gastar tempo, conforme os exemplos também, fica 2 segundos lá embaixo e depois ele vai para cima. Ah, professor, mas como é que esse pistão vai para cima e vai para baixo? Bem, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ligar LEDs, 2 LEDs, um em cada saída, em cada pino do microcontrolador. Imagine que um LED é a entrada de ar aqui, uma simulação, né, gente? Um LED vai ser a entrada de ar aqui, outro LED vai ser a entrada de ar lá. Então, quando tu quiser fazer o pistão avançar, tu vai acionar o LED dessa parte e vai desligar o LED dessa parte. Então, o ar entra por aqui, empurra o pistão e a prensa desce. Desce, conta 2 segundos, depois tu inverte. Desliga esse LED aqui e liga o LED representando o ar que entra aqui. Se o ar vai entrar aqui, o pistão recolhe. Certo? Essa é a ideia. Então, nós temos 2 variáveis de entrada, botão 1, botão 2, 2 variáveis de saída, vamos chamar de LED 1, LED 2, e só. E a lógica de funcionamento, que ela desce quando aperta os 2 botões simultaneamente, fica 2 segundos e depois volta para a posição. Tá? Então, o que é que precisa fazer? Primeiro fazer o hardware, Proteus. Depois vai para o MPLAB, faz um projeto e o software. Pode pegar o arquivo esse source como modelo, template, e modificar ele. Certo? Então é isso que precisa fazer nesse exercício. É o que vocês precisam fazer. Mão na massa. Tranquilo? É isso aí. Muito bem. Para encerrar agora as explicações desse slide, eu vou passar os últimos slides aqui então e a gente encerra. Então esse aqui, por exemplo, o que é que nós temos? Todos os microprocessadores e microcontroladores do planeta podem ter embalagens diferentes. Essas embalagens nós chamamos de invólucros, certo? Por exemplo, o invólucro do modelo que nós estamos trabalhando, ele é um PDIP, um Packet Dual Inline Packet, certo? Um pacote de linhas duplas, porque ele tem pinos aqui
e aqui apenas, certo? Então é um invólucro tradicional que a gente vê em sala de aula, em qualquer universidade, certo? Ele tem um chanfro aqui, que é a identificação do pino número 1, começa nessa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22 até o 40. Então esse é o invólucro tradicional. Tá? Aqui está o modelinho dele. Esse nosso modelo, por exemplo, é assim. Mas existem outros invólucros, gente, tá? Que nos datasheets mostram exatamente. Tem o TQFP, tá aqui um exemplo dele, que ele é um quadradinho assim. Tem o PLCC, que é dessa maneira assim. Que geralmente a gente usa esses outros modelos em montagem SMD, em projetos em série, para produtos em série, onde o tamanho é importante, essas questões assim. Tá? Ele é um microcontrolador igual, todos eles são iguais. O que muda é o invólucro. Então é importante vocês entenderem que para o mesmo microcontrolador, o mesmo chip, pode ter invólucros diferentes. Esse slide tem esse objetivo de explicação. Ó, aqui tem outros tipos, se vocês têm ideia, o SOT23, o PDIP, que é esse modelo que a gente trabalha. Então tem vários tipos de invólucros, só para mostrar para vocês, tá? Esses aqui são os modelos da família PIC10. Nós estamos trabalhando com o PIC16, esse aqui é o PIC10. Olha só, um microcontrolador que tem apenas 6 pinos, gente. Isso custa menos de $1, tá entendendo? E ele tem conversor AD, tem temporizadores internos, memória flash, uma série de coisas. Então é por isso um dos motivos dos sistemas embarcados estarem cada vez mais em evidência, é por essas coisas. Microcontroladores cada vez mais baratos, cada vez mais rápido, cada vez com mais periféricos internos. Então isso está aumentando a flexibilidade de uso de sistemas embarcados, as possibilidades e grandes oportunidades. Bem, sempre que forem trabalhar com um novo microcontrolador, vocês precisam conhecer as características elétricas desse microcontrolador. Tá? Por exemplo, ó, eu venho aqui no hardware, aí começa a ter que ter um conhecimento de eletrônica. Então, por exemplo, eu vou colocar um resistor e um LED, vai ter uma corrente passando por aqui, certo? Então, no geral, a gente põe um resistor 330, 270 ohms, com 5 volts, calcula ali a lei de Ohm, vai dar uns 10, 15 miliamperes, mais ou menos isso. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: esse pino do microcontrolador suporta a corrente que vai passar por ele, que vai ser exigida dele? Certo? Então isso é uma preocupação muito séria que nós temos que ter. Porque se eu fizer uma eletrônica que vai exigir 500 miliamperes, eu posso exigir demais do microcontrolador, ele vai começar a esquentar, esquentar e queimar. Certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente sempre precisa ver as características elétricas de cada chip que nós vamos trabalhar. Tem que ler o datasheet, gente, antes de começar a trabalhar com qualquer circuito integrado, com qualquer componente eletrônico, na verdade, né? E nesse caso aqui, ó, corrente máxima de entrada e de saída de um pino, tá? É 25 miliamperes. Então, tu não pode fazer uma interface eletrônica que consuma mais do que 25 miliamperes, senão tu vai queimar o teu microcontrolador, tá? Outra coisa, qual é a tensão de trabalho? Ele trabalha de 4 a 5,5 volts. Não é que tem que estar variando, flutuando isso, não, tem que ser estabilizado. Ou 4 volts, ou 5 volts, ou 5,5 volts, ou 4,3 volts, mas definiu não pode mudar mais, tem que ser estabilizado. Então por isso que normalmente a gente trabalha com 5 volts para esse modelo aqui. Tá? Aqui também tem temperaturas que ele trabalha e outras características mais também, tá bom? Então, muito importante olhar as características elétricas de um componente eletrônico antes de trabalhar com ele, e no caso do microcontrolador, nem se fala, né? Todo sistema embarcado precisa de uma fonte de energia para ele funcionar. E a ideia aqui é dar condições totais para vocês criarem um sistema embarcado. Então, o que acontece? No laboratório nós temos as fontes de bancada, mas um produto comercial como é que tu faz? Uma alternativa é usar essas fontes tradicionais, que você monta até na tua casa se tu quiser, que é uma fonte chamada tradicional, a fonte linear. É uma fonte que até não tem muita eficiência de conversão de energia, mas é usada. Tá? Então nós temos um transformador que reduz a tensão, normalmente para 24 volts.
uma ponte de Grates para transformar o sinal senoidal, que eu estou ligando na tomada do meu aparelho, né? Eu transformo o senoidal em corrente contínua pulsante, capacitores para fazer o filtro, para deixar menos pulsante, e um circuito integrado que é um regulador de tensão. Que como todo microprocessador precisa ter a tensão estabilizada, ela não pode variar. Então 7805, ou a família 78 de reguladores de tensão, eles regulam, eles estabilizam a tensão, deixam ela fixa, claro, dentro de uma faixa de valor mínimo e máximo. Então, o 0,5 significa que eu estou regulando em 5 volts. 7812, o 12 significaria regulando em 12 volts. No nosso caso, a gente trabalha com 5 volts, então está resolvida, ela faz isso aqui. Tem uns errinhos aqui que eu tenho que arrumar, mostrar para vocês, nessa fonte linear, que é isso aqui, ó. Tem que arrumar essa figura e eu sempre esqueço. Na verdade, aqui o capacitor é o maior valor possível. Então, o ideal é 2.200 microfarad, ok? E esse capacitor aqui, ele precisa estar depois do regulador e também precisa ter um antes aqui, ó. Certo? Tem que arrumar esse meu desenho. Ó, agora tá certo. Esse aqui nem precisaria, tá? Aqui já vai para o meu positivo de todo o meu circuito de sistema embarcado e o negativo dele, tá bom? Então, o erro é esse, aqui é 2.200 microfarad e esse mesmo capacitor precisa também estar aqui. Pronto, com isso você já monta uma fonte na tua casa para projetar o teu protótipo real de sistema embarcado. Então, com essa fonte de alimentação, vocês, com esse resto desse circuito, ou que vocês vão montar, fisicamente já dá para montar aqui no laboratório e ter o primeiro produto, o primeiro sistema embarcado, sei lá, por exemplo, que comandaria aquela mini prensa. Bastaria fazer a parte mecânica da mini prensa e tu já tem um produto criado. Ok? Essa é a ideia. Muito bem. Então, gente, aqui, agora o que nós temos? Vamos falar um pouquinho dos pinos, as portas de comunicação. Lembra que nós temos a porta A, porta B, porta C, porta D e porta E. A porta B é mais usada, tá? Como a I/O digital. Sempre procura começar utilizando a porta B. Só que essas portas de comunicação, elas têm algumas características elétricas. Elas podem ser chamadas de pino padrão TTL ou pino ST, Schmitt Trigger, certo? Qual é a diferença? A diferença é na identificação do nível lógico. Então, por exemplo, se o pino que o fabricante já projetou, eu não mudo nada, ele que está me dizendo, eu só vou escolher. Então, se o fabricante diz que o pino tal é do tipo TTL, significa que de 0 volts se eu estiver trabalhando com 5 volts, de 0 volts a 1 volt, nessa faixa aqui, ó, o microcontrolador vai entender como nível lógico 0. De 1,5 volts até 5 volts, nessa faixa aqui, o microcontrolador entende como nível lógico 1. Entendeu? Ou seja, até 20% da alimentação de VDD, ele considera nível lógico 0, e de 0,25% para cima, ele considera nível lógico 1. Então, tem uma região aqui no meio que é uma região de limbo, indefinida. Se a tua atenção estiver nessa faixa, o que é que o microcontrolador vai fazer? Ele vai manter o valor anterior lógico daquele pino. Se antes ele estava em 0, fica em 0. Se antes ele estava em 1, fica em 1. Tá? É assim que funciona eletronicamente, fisicamente, a leitura do nível lógico nesse pino. Então, ele identifica a tensão e transforma essa tensão em nível lógico e vai lá para dentro daquele registrador interno. Essa é a ideia. Já se o pino tem uma eletrônica do tipo Schmitt Trigger, é um pouco diferente. Então, de 0 a 20% da fonte, de 0 a 1 volt, nesse exemplo de VDD de alimentação de 5 volts, então, se está dentro dessa faixa, ele considera nível lógico 0, igual aqui, não mudou nada. O que muda é que agora tu tem uma região maior de limbo, tá? Existe uma diferença maior entre o nível lógico 0 e o nível lógico 1. Então, agora ele passa de 25% de VDD para 80% de VDD até 100% de VDD, é que ele vai considerar nível lógico 1, nessa faixa aqui apenas. Ou seja, de 4 volts a 5 volts nesse exemplo. Tá? Mas se está aqui no meio, professor, ele vai gravar o valor anterior a estar nesse local aqui. Ele não considera nem 0 nem 1 aqui, vai manter o estado anterior.
Tá aqui, ó, na região incerta, ele mantém o nível anterior. Tá bom? Então, isso é pino que pode ser configurado como TTL ou pino que pode ser configurado como shimmy trigger. Então tá, então vamos pegar os pinos do porte B, ó, estão todos eles aqui. RB0, RB1, RB2 e RB3, 4 pinos. RB4, 5, 6 e 7, mais 4 pinos. Aqui é o circuito eletrônico interno desses pinos. Vamos tentar entender alguma coisa. Olhem só, aqui é o pino físico, certo? O pino físico está aqui. Tudo aqui para dentro está dentro do microcontrolador. Então a primeira coisa que aparece para chamar a atenção de vocês é que todos os pinos do porte B, e agora eu estou falando somente do porte B, todos eles possuem isso aqui, ó, um transistor especial que traz uma característica de resistência. É como se eu tivesse um resistor aqui ligado entre o positivo da alimentação e esse pino. Então esse resistor é um resistor de 12,5 kΩ, ele acaba se transformando num resistor de pull-up, tá? Então por que? Olha só, o fabricante colocou um resistor de pull-up em todos os pinos do porte B. Por que ele fez isso? Porque, gente, toda vez que nós estivermos trabalhando com sinal de entrada como aqui, olha só, nós temos que estar colocando um resistor externo. Então isso é tão usado, esse resistor externo aqui, tão usado, que o fabricante já colocou ele para nós aqui. Basta no software dar um comando que vem valores binários aqui e ativam esse cara. Então eu coloco ou retiro esse resistor através da programação. Tá? Todos os pinos aqui também tem, ó, de todos os pinos do porte B, somente do porte B. Só o porte B tem essa característica. Por isso que os I/Os, principalmente entradas digitais, a gente sempre procura colocar aqui, porque eu não preciso colocar esse resistor externo, ele já está ali dentro, de graça. Digamos assim, né? De graça, entre aspas, né? Beleza. Fora isso, olhem só, esse pino pode ser de entrada ou de saída, não é? Então, quando ele é de saída, gente, eu tenho aqui flip-flops e via comandos eu defino isso. Lembra que eu falei que tem os registradores 3A, 3B e assim por diante? Esses registradores definem se o pino vai ser de entrada ou de saída. Eu ativo esses circuitos digitais e ele habilita. Ele trava ou destrava a saída do dado ou a entrada do dado. É isso que ele faz. Então, quando ele vai ser de saída, ele habilita esse cara, que habilita esse cara aqui, ó, e lá do barramento de dados vem a informação, um bitzinho que vem por aqui, puff, sai no pino. E o pino vai para 5 volts ou para 0 volts, saída de dados. Quando é entrada de dados, eu disse que esse pino era de entrada de dados, então ele trava tudo isso daqui, certo? Trava tudo isso daqui e o sinal vem por aqui, então, ó. Então ele pode entrar como uma entrada TTL, ou eu posso mudar lá no software configuração, ele pode entrar como uma entrada shimmy trigger, certo? Então é assim que funciona, são essas possibilidades que a gente tem, tá? Aqui é a mesma coisa, não tem muita diferença não, certo? Ele também tem um resistor de pull-up, ele também é saída de dados ou entrada de dados, pode ser entrada TTL ou pode ser entrada shimmy trigger, tá? Então isso é o porte B. Muito bem. O porte B ele tem uns pinos aqui, ó, que é o PGM. Alguns pinos têm mais de uma função, né? Lembram disso? Então, por exemplo, o RB0 ele pode ser entrada de interrupção. Então, quando eu configurar que ele vai ser entrada de interrupção, o sinal vai entrar por aqui, vai vir por aqui em shimmy trigger e vai sair aqui, ó. Tá entendendo? Então, eletronicamente está tudo preparado para fazer as funções conforme diz no datasheet. É isso que tem que entender. Por isso, mais uma vez, é importante ler o datasheet. No porte C, nós não temos resistores de pull-up, é uma saída em configuração totem poly. Então, quando eu aciono a saída em 1, ele só ativa para 1 ou ele ativa aqui para 0, certo? Diretamente assim. Quando eu configuro como entrada, vai ser sempre shimmy trigger, ó, porque não tem o TTL aqui, ó, então já sei que vai ser sempre shimmy trigger, certo? Então, no porte C é isso. Porte C tem muitas duplas funções, né? Tem que tomar, os pinos têm muitas duplas funções, tem que tomar cuidado com isso. No porte D, nós temos também entrada somente shimmy trigger, certo? E a saída é saída normal, sem resistor de pull-up nenhum, nem para cima nem para baixo. Tá? Então, isso daqui, toda vez que eu vou ligar um periférico no porte D ou no E,
eu tenho que tomar cuidado, porque sempre eu vou precisar colocar resistor de pull-up ou resistor de pull-down, né, que coloca para baixo, porque quando eu aciono, inclusive como ele não tem esses resistores, quando eu não coloco, ele fica, e quando não está definido o nível lógico, ele fica num estado de alta impedância, como nós chamamos. Então por isso que o porte D, ele é até interessante para interfacear com outro microcontrolador ou com outro circuito digital, porque eu posso trabalhar como se ele fosse a extensão do barramento de dados. Tá? Isso é uma característica interessante. Quando ele fica nessa alta impedância, eu posso determinar que o barramento está livre para usar para uma outra coisa ou não. Tá? Então por isso que ele não tem esses resistores para cima, nem transistor, nem nada, aqui o pino está bem livre, digamos assim. Então mais na frente, por exemplo, nós vamos colocar um LCD preferencialmente nos pinos do porte D, por essa característica eletrônica. Tá bom? O E também é parecido, mas o E só tem 3 pininhos, né? Então a gente sempre deixa para usar por último. Muito bem. Com isso, então, encerra-se essa parte de arquitetura interna e essa parte do assembler. E vocês, então, têm agora mais 2 exercícios para fazer. O exercício número 4 e o exercício número 5. Sendo que esse exercício número 5, vocês vão precisar postar para mim, valendo nota, certo? Tanto o hardware quanto o software dele. É aquela história, vocês vão criar uma pasta do exercício 5, vão criar uma subpasta chamada hardware, vão botar toda a parte do Proteus lá. Vão criar outra pasta chamada software, vão colocar toda a programação, todos os arquivos lá dentro. Essa é a ideia. Então, o exercício 4, o que ele pede? O que tem que fazer? Vamos lá. Desenvolver um sistema embarcado, hardware e software, né? Que vai contar e mostrar no display de 7 segmentos os valores selecionados. Tá? Então, vocês vão ter 2 botões, lá é meio aquela mesma interface com o botão. Um botão que vai incrementar uma variável e o outro que vai decrementar essa variável. Tá? Como tu quer fazer uma contagem, então tu vai ter um botão que 1, 2, 3, 4, 5 incrementa a variável e outro que decrementa, né? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, por exemplo. E esses números precisam ser mostrados num display de 7 segmentos. Tá? Então eu aconselho fortemente que vocês peguem um decodificador BCD 8421 para display de 7 segmentos, lá da aula de laboratório de circuitos digitais, e daí liguem os 4 pinos do display do decodificador, o 7447 ou 7448, aí daí vocês ligam no microcontrolador, que daí usa apenas 4 pinos do microcontrolador. 4 pinos para um segmento e, se quiserem fazer, 4 pinos para o outro segmento. Então são 2 displays, acho que estaria bem legal. Bom, então 2 displays, 2 botões, que vão incrementar e decrementar então o conteúdo de uma variável e o conteúdo dessa variável vai mostrar no display. Então os 2 displays de 7 segmentos vão mostrar esse valor, sendo que o limite então vai ser 0, 0 e 99. Tá? Então ele vai incrementar e decrementar nessa faixa, de 0, 0 até 99. Beleza, esse é o exercício 4. Não precisa postar, não, só fazer. Por que só fazer? Porque, na verdade, o exercício número 5 é a continuidade do exercício 4. Então, vocês vão continuar naquele exercício 4, só que agora vocês vão colocar mais o botão de Enter. Mais um botão. Eu estou chamando o botão de Enter porque é um botão de aceita a configuração. Ou seja, vocês vão lá no botão de incremento e decremento e vão mudando, né? 1, 2, 3, 4, 5, aumenta, diminui, 10, por exemplo. É 10. Depois tu aperta no Enter. Quando tu aperta no Enter, tu está confirmando aquele número. Tá? Então ficou na memória gravado o 10, por exemplo. Certo? Memorizou numa determinada variável. Depois que ele memorizou, o display vai zerar. Tá? Por quê? Porque então nós vamos ter agora um outro botão, que é o botão de pulso, que então a cada pulso que eu der nesse botão, ele vai incrementar o valor de contagem no display. Certo? Só que agora eu memorizei o 10 lá, lembram? Então eu memorizei o 10 e ele zerou o valor da contagem. Então cada vez que eu apertar no botão pulso, ele vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando ele chegar no 10, ele atingiu um set point, um valor que eu tinha memorizado.
Então, quando ele atingir o valor memorizado, o que é que ele vai fazer? Vai ligar um LED mostrando que chegou ao final da contagem. Tá? Beleza. Depois que ele chegar no final da contagem, eu posso de novo apertar no incremento, decremento, mudar o valor de set point, se eu quiser, que ele conte até 20, até 15, até 10, e novamente ele pode fazer uma contagem, quando chegar no set point, acender o LED novamente. Tá? Então, esse exercício é que vocês precisam fazer a postagem, certo? Eu vou colocar a data lá no Moodle, então provavelmente vai ser não para esse domingo, para domingo que vem, é isso mesmo. Eu já vou ver direitinho lá no Moodle e vou colocar para, não nesse domingo agora, no outro, data final de postagem desse exercício, o hardware e software, valendo nota. Então, aproveitem que vocês podem consultar quem vocês quiserem, fazer com calma e tal, e ajuda na soma dos trabalhos, né? Que dá a média de trabalhos para formar a média final. Tá bom, gente? Então, se vocês fizerem esses exercícios, com certeza vocês ficarão com uma base razoável, elementar ainda, eu diria essa base, mas já fica uma noção muito boa do Assembly e dá uma ideia muito boa. Certo? Então é isso. Muito obrigado pela paciência e até a próxima videoaula.